Olá, seja bem-vindo à nossa videoaula de mais um tema de diálogo sobre direito tributário e financeiro, segunda edição da editora Juspodium. Meu nome é Tatiana Scaranello, sou autora dessa obra e hoje eu escolhi a nova lei de falências, um assunto muito importante. Nós tivemos esse presente que é a nova lei de falências na véspera de Natal do ano passado, do ano de 2020. E nós tivemos que, a partir do dia 21 de janeiro desse ano de 2021, a nova lei de falências que veio a alterar vários dispositivos da Lei 11.101 de 2005, que é a lei de falências que vocês conhecem, já entrou em vigor. Então, no dia 21 de janeiro, essa norma entrou em vigor. E por que nós vamos estudar aqui na parte de direito tributário, professora? Ora, porque ela trouxe algumas novidades para nós de direito tributário. Então, lógico, né? Estudei toda a lei de falências, até porque no meu cotidiano como advogada, também atuo nessa parte de direito empresarial, mas para fins de compreender a parte de direito tributário, eu vou detalhar o que é pertinente para essa disciplina. Lógico, tanto para a parte prática, para os meus colegas advogados que atuam na área, assim como para você que está aí se preparando para uma prova de concurso público, que em breve nós teremos várias, logo teremos a retomada da economia do nosso país, e também para a prova de exame de ordem. Então, um assunto muito importante, vamos começar. Bom, o livro está aqui. Tem o meu Instagram, @TatianaScaranello. Podem ficar à vontade para me seguir no Instagram, que eu sempre estou tirando dúvidas dos meus seguidores. Bom, nova lei de falências, a Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e o direito tributário. Então, essa lei de falências, como eu falei para vocês, a nova lei de falências, ela veio alterar a Lei 11.101 de 2005. E no dia 21 de janeiro, ela entrou em vigor. Professora, qual que é a importância dessa norma? Bom, para o direito tributário, nós tivemos várias modificações. Primeiro, aqui nós tivemos que essa nova lei de falências, ela veio prevendo expressamente que é indispensável a obtenção de uma certidão negativa de débitos para fins de concessão da recuperação judicial. Uma certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos negativos, no caso, quando nós temos o contribuinte inadimplente que faz parte de um parcelamento, ele aderiu a um parcelamento tributário, então uma certidão positiva com efeitos negativos, porque o crédito tributário está com a exigibilidade suspensa. Pois bem, professora, isso já tem lá no Código Tributário Nacional? Sim. Só que no ano passado, em 2020, nós tivemos uma decisão do STJ no sentido de dispensar a apresentação, a obtenção dessa certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeitos negativos. E essa matéria chegou no Supremo Tribunal Federal. O Luiz Fux, ele entendeu por liminar que tal entendimento não poderia prevalecer, só que a decisão do Supremo Tribunal Federal, né, no caso, a decisão final, foi no sentido de que o STF ele não seria competente para decidir sobre esse assunto que é infraconstitucional, cabendo ao STJ. Então, o STJ ele tem um entendimento de que no caso, é dispensável a apresentação dessa certidão negativa de débitos. Só que a nova lei de falências, ela é posterior a esse entendimento do STJ. Então, agora nós vamos ter que verificar, né, o que vai rolar de fato durante esse ano de 2021, durante essa pandemia da Covid-19. Eu tive até a informação agora que a Câmara de Deputados aprovou a prorrogação por 90 dias a entrega da declaração do imposto de renda da pessoa física para final de julho, né, desse ano de 2021, por conta do momento que estamos vivendo. Então, eu acredito que esse assunto referente à apresentação da certidão negativa de débitos para fins de concessão de recuperação judicial ainda vai também ter muito o que ser debatido nesse ano, uma vez que nós estamos passando por uma forte crise. Vários municípios estão em lockdown, como o meu, que é Santos. Então,
é muito importante que nós tenhamos aqui o princípio da preservação da empresa, algo que nós não estamos vislumbrando de fato com essa nova lei de falências e recuperação judicial. Nós temos várias críticas aqui por parte dos professores e doutrinadores de direito empresarial, direito comercial e também nós, tributaristas, como eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Uma crítica em relação a isso, quanto à exigibilidade da apresentação dessa certidão negativa de débitos ou positiva com efeitos negativos. Então, é um ponto que eu destaco aqui para vocês. Interessante também, gente, que algo de bom que a nova lei de falências ela acabou prevendo em relação ao parcelamento dos débitos vencidos e não pagos em até 120 parcelas. E esse lapso temporal aqui de 120 vezes, 120 parcelas, pode ser aumentado em 20% quanto a microempresas e empresas de pequeno porte. Por que isso é benéfico? Ora, porque os parcelamentos ordinários que nós temos, ou seja, se eu devo para com a Receita Federal do Brasil, eu vou lá, firmo um parcelamento para dividir em 60 vezes. Então, eu tenho essa possibilidade, é um parcelamento ordinário, né? Então, em 60 vezes eu quito. Só que aqui, nesse caso, nós não tínhamos uma norma específica em relação ao parcelamento do inadimplente tributário que pleiteia uma recuperação judicial, que se encontra em recuperação judicial. Então, nesse caso aqui, a nova lei de falências, ela veio a conceder um prazo maior, então em até 120 parcelas. E para microempresas e empresas de pequeno porte, nós podemos ter uma extensão desse prazo. O interessante também, voltando aqui no slide, é que débitos para com a Fazenda Pública Nacional. Então, percebam que essa lei de falências, ela não está dizendo especificamente em relação aos débitos dos estados, né, do contribuinte para com os estados, municípios, Distrito Federal. Não, é especificamente em relação à União. Só que nada impede que os entes da federação também venham a editar suas normas em relação à recuperação judicial. Nós temos uma lei do ano passado, de 2020, aqui no estado de São Paulo, sobre essa questão da recuperação judicial, envolvendo inclusive os créditos tributários. Aqui, quando eu falo em débito para com a Fazenda Pública Nacional, eu não falo apenas em relação aos débitos tributários, mas débitos como um todo. Então, esse parcelamento de 120 vezes incluem outros débitos também, não apenas em relação ao crédito tributário. E o interessante é que eu destaco aqui para vocês que esses débitos, ainda que não vencidos até a data do protocolo da petição inicial do pedido de recuperação judicial, vão entrar aqui nessa sistemática do parcelamento. Em relação aos créditos tributários, constituídos ou não, inclusive aqueles que estiverem inscritos ou não na dívida ativa. Também nós teremos aqui essa sistemática em relação ao parcelamento, né, até 120 parcelas. Gente, uma outra situação que nós temos aqui em relação ao fisco, de poder pleitear a convolução aqui, né, da recuperação judicial em falência ou a quebra direta da pessoa jurídica, ou seja, pedir a falência. Por que eu estou falando isso? Porque a lei, ela trouxe isso de forma expressa e nós tínhamos entendimento antigo já do STJ, que foi já cobrado em prova da Procuradoria da Fazenda Nacional, inclusive, salvo engano, em 2013 ou 2015, 2013, 2014 ou 2015, foi a última prova, acho que foi em 2015, que cobrou essa posição do STJ de que a Fazenda Pública ela não poderia pleitear a falência do inadimplente tributário. Por quê? Porque, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, nós temos o rito da execução fiscal para a Fazenda Pública vir a cobrar, vir a recuperar o seu crédito tributário que se encontra inadimplente, no caso, né, o contribuinte inadimplente, então, ele não pagou o tributo, logo, a Fazenda Pública, ela deveria ajuizar uma execução fiscal, não poderia pedir, no caso, a falência
do inadimplente tributário, então seria uma parte ilegítima para tanto. No entanto, essa nova norma, ela prevê essa possibilidade do fisco de pedir a convolução da recuperação judicial em falência ou essa quebra direta. E quais são aqui, de fato, as possibilidades? Caso o contribuinte não comunique sobre alienação ou oneração de bens, quando essa comunicação for exigência de lei, já que se trata de casos de esvaziamento patrimonial. O interessante é que nesses casos, então, o fisco ele está legitimado para pedir a falência do inadimplente tributário. Só que a norma, ela é muito genérica, ela não fala aqui, né, não especifica quais são esses casos de alienação ou oneração de bens quando resulta um esvaziamento patrimonial. Então, dá muitas margens a várias interpretações, algo que, inclusive, vamos ter que aguardar decisões do STJ, principalmente sobre essa situação envolvendo a possibilidade do fisco de vir pleitear a quebra nesses casos. Bom, interessante também, gente, quanto a essa questão dos débitos liquidados a partir dos créditos oriundos de prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom, primeiro, quando você tem um prejuízo, a mesma coisa na sistemática do lucro real. Você tem a possibilidade de compensar o prejuízo com créditos que você, né, no caso, teria que pagar. Então, do prejuízo você obtém créditos e você tem os créditos tributários a serem pagos, que são os seus débitos. Você compensa. Isso em relação ao lucro real do imposto de renda da pessoa jurídica. Basicamente isso aqui enquanto a contribuição social sobre o lucro líquido. Quando você tem uma base negativa ou você tem um prejuízo, você tem essa possibilidade de compensar com o que você tem a pagar. Então, você obtém crédito do seu prejuízo para você, de fato, compensar com o seu débito, que é o crédito para com a fazenda pública. No entanto, nós tínhamos aqui uma limitação, e eu deixei aqui em vermelho, né? Num limite de até 30% desse prejuízo. Então, de acordo com o que está no livro, e é uma parte que nós precisamos atualizar, logo vai ter uma nota de atualização escrita, com a promulgação dessa norma, no dia 24 de dezembro de 2020, nós tínhamos a possibilidade desses prejuízos e bases negativas da contribuição social sobre o lucro líquido de virarem créditos, mas uma proporção de 30%. Então, o contribuinte ele pegaria 30% desse prejuízo, apuraria esses 30% de crédito e compensaria com o seu débito crédito da fazenda pública. Só que no dia 18 de março, ou seja, desse mês, hoje é dia 31 de março que eu estou gravando esse vídeo para vocês, nós tivemos que o Congresso Nacional, ele derrubou alguns vetos do presidente da República. E um dos vetos era em relação a essa necessidade do limite de até 30%. Hoje, então, nós não temos mais essa trava dos 30% que nós falamos. Então, você pode compensar todo o seu prejuízo ou toda a base negativa da contribuição social sobre o lucro líquido, virando, então, o crédito, compensando 100% com o seu débito que você tem que pagar. Tudo bem? Então, você pega esse crédito e você vai compensar, inclusive, com os débitos que você tem para com a Receita Federal do Brasil, ou seja, com a União, de qualquer tributo. Basta que seja tributo administrado pela mesma secretaria. Então, você pega, por exemplo, aqui o seu crédito do prejuízo da contribuição social sobre o lucro líquido e abate em relação a PIS e COFINS, vamos supor, tá? Então, nada impede, desde que seja tributo administrado pela Receita Federal do Brasil. Então, gente, aqui, voltando, nós temos esses vetos, né, que foram de fato derrubados, então voltam a vigorar os parágrafos únicos do artigo 60 e o parágrafo 3º do artigo 66. Hoje, então, nós não temos nenhum teto de valor para apurar e compensar. O interessante também que nós tivemos aqui que voltou
de fato a prevalecer, algo que tinha sido vetado pelo presidente da República e agora foi derrubado pelo Congresso Nacional. Na hipótese de o plano de recuperação judicial aprovado envolver alienação judicial, o objeto da alienação estará livre de qualquer ônus e não haverá sucessão do arrematante nas obrigações do devedor de qualquer natureza, incluídas, mas não exclusivamente as de natureza ambiental, regulatória, administrativa, penal, anticorrupção, tributária e trabalhista. Ou seja, então hoje nós temos, entre aspas, uma isenção quanto a essa questão da responsabilidade, tá, gente? Outro ponto que eu destaco, que inclusive foi objeto de estudo da primeira edição, que foi a MP do Contribuinte Legal, a MP 899 de 2019. Ela foi convertida em lei em abril de 2020, praticamente um ano já, estamos entrando em abril. E aí nós tivemos a conversão em lei que se deu com a Lei 13.988, de 2020, que também estava lá na nota de atualização da primeira edição de Diálogo sobre Direito Tributário. Hoje, eu destaco essa lei já na parte impressa do livro. Então, você vai lá estudar comigo a transação no direito tributário e eu trago os pilares da MP do Contribuinte Legal que foram mantidos pela Lei 13.988 de 2020. Poucas coisas foram alteradas na conversão em lei dessa MP. Algumas coisas, de fato, nós tivemos modificação, como o veto, né, em relação à questão do voto de qualidade do CARF. Então, aí nós tivemos essa situação que eu trato no livro. Mas o interessante é que a MP do Contribuinte Legal e a lei que trouxe essa conversão, né, no caso a Lei 13.988 de 2020, acabaram sendo contempladas pela nova Lei de Falências. Por quê? A nova Lei de Falências e Recuperação Judicial, ela prevê a possibilidade da pessoa jurídica inadimplente que se encontra em recuperação transacionar com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Então, aqui, gente, é algo interessante que eu trago para vocês da própria Lei de Falências. Então, nós temos a possibilidade de redução de até 70% do débito para com a Fazenda Nacional, sendo viável o adimplemento em até 120 parcelas mensais, havendo a viabilidade de prorrogação por mais 12 meses, acaso o inadimplente comprove exercer atividades sociais específicas conforme a lei. Então, aqui, né, você tem uma redução do débito de 70% e o restante você paga em até 120 parcelas. É uma novidade da nossa norma. Lembrando que, pessoal, a transação, ela observa alguns princípios, a transação lá da lei, né, conversora da MP do Contribuinte Legal. Por exemplo, capacidade contributiva. Então, para chegar nessa redução de 70% do débito e também em até 120 parcelas mensais do restante a ser adimplido pelo contribuinte inadimplente que venha a transacionar com a Procuradoria ela vai verificar a capacidade contributiva. Se ele tem como contribuir bastante, por que vai reduzir até 70%? Né? Por que você vai estender em 120 parcelas mensais? Também a questão do princípio da isonomia, do interesse público, da moralidade, da transparência. E aqui a gente sempre busca a celeridade processual para diminuir o litígio, uma vez que, em regra, né, a vida útil de uma execução fiscal no nosso país é de 25 anos e muitas vezes são créditos tributários irrecuperáveis, porque geralmente o contribuinte ele não tem nada. Então, imagina agora em época de pandemia que o comércio está fechado. Então, né, nós precisamos trabalhar com essas hipóteses. Tanto que agora tem até um projeto de lei na Câmara dos Deputados quanto à dação em pagamento de bens móveis para extinguir dívidas tributárias. Vamos ver como que vai desenrolar isso. Eu acredito que provavelmente nós tenhamos, né, essa possibilidade sendo aprovada, aí vem mais uma nota de atualização para você. O interessante, gente, é que a transação ela vem para buscar a preservação da empresa, né? Então, aqui eu sempre falo que a Procuradoria da Fazenda Nacional ela tem que aprender a negociar com o contribuinte, mas não é algo que nós estamos verificando na prática. Há um poder por parte do fisco muito superior em relação ao do contribuinte. Então, o contribuinte ele praticamente levanta o véu e fala, olha,
é isso que eu tenho, mostra todos os seus bens, a sua conta bancária, expõe toda a sua vida, tanto da pessoa jurídica quanto dos sócios, e a posição da fazenda pública em relação ao contribuinte é muito privilegiada nesse sentido, né? Então, aqui há, de fato, um desequilíbrio que nós, advogados tributaristas, estamos vislumbrando na prática. Além do que, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, quando ela vir a transacionar com o contribuinte, ela vai ter que se manifestar em juízo, de forma motivada, quanto à possibilidade da recuperação do crédito tributário. Era basicamente isso que eu queria falar com vocês aqui, quanto à nova lei de falências e o direito tributário, um assunto muito importante, um assunto que, inclusive, vou ter que atualizar em nota de atualização essa segunda edição, por conta da derrubada dos vetos, que ocorreu no dia 18 de março, lembrando que a obra ela foi lançada no dia 5 de março. Então, meu compromisso de sempre atualizar essa segunda edição para que você tenha um aprendizado completo e esteja preparado para qualquer prova de concurso público, de exame de ordem, ou você, colega advogado, que venha, de fato, a ter todos os instrumentos necessários para orientar o seu cliente. Espero que você tenha gostado desse meu vídeo e espero que esteja gostando de Diálogo sobre Direito Tributário e Financeiro, segunda edição. Até mais!